Sabe aquela fase terrível dos 2 anos? A adolescência do bebê? Você tá perdido? Não sabe o que fazer? Bom, eu sou a Nina Souza, neuropsicopedagoga e mãe da Alice, que tem 4 meses. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E antes de começar o vídeo de hoje, eu peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, para o YouTube entender que vocês estão gostando e que eu possa continuar produzindo mais conteúdos para vocês. O que é a crise dos 2 anos? Ela acontece, né, entre 1 ano e 6 meses e pode se estender até os 4 anos, tá bom? E ela ocorre por diversos fatores. O primeiro deles é porque está acontecendo uma transformação enorme com o bebê. Desenvolvimento cerebral. O bebê percebe que ele é um ser à parte dos pais e que ele tem vontades e desejos que são únicos. E então, quando ele começa a perceber isso, ele vai reagindo de forma diferente. E como é essa forma diferente? Ele começa a reagir de maneira contrária ao que os pais querem. E aí, por muitas vezes, ele vai gritar, chorar, fazer aquela famosa birra que a gente conhece, né? Ou mudar de opinião. Quantas vezes você aí com seu filho, de repente, ele disse várias vezes que ele queria macarrão, você foi lá, preparou o macarrão, que é o prato preferido dele. Quando você chegou para oferecer, ele disse, não quero isso. Eu não pedi isso, ou não gosto disso. Então, muda de ideia muito facilmente e isso acaba deixando os pais nervosos e sem saber como agir. Isso vai acontecer com todos os bebês? Bom, gente, nem sempre. Tem bebês que não vão passar por essa fase, tem alguns que vão passar de forma mais intensa, outros com menor intensidade. Isso vai depender muito de criança para criança. E agora? Como é que nós vamos resolver isso? Como que vamos lidar melhor com essas situações? Afinal de contas, a criança, né, o seu filho tá ali precisando que você se coloque e se posicione de alguma maneira. Primeira coisa, nós somos os adultos. Então, temos que ter segurança e tentar manter o controle da situação. Você tem que sempre se lembrar disso. Mantenha o controle da situação independente de qualquer coisa. Quando a gente tem um controle, a criança começa a se sentir mais segura e aí ela vai se acalmando, certo? Outro ponto muito importante é criar uma rotina. As rotinas são essenciais, eu já falei aqui em vários vídeos do canal e agora nós vamos falar sobre como a rotina é importante para amenizar os problemas da crise dos 2 anos. Então, quando você tem uma rotina, a criança sabe exatamente o que vai acontecer ali ao longo do dia. Então, o índice de surpresas e coisas inesperadas que podem vir a deixar a criança estressada ou fazer com que a criança não entenda aquela determinada situação e reaja de forma impulsiva, vai ser bem menor, porque ela já vai conhecer a rotina. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo sobre o sono. A criança tá ali acostumada a dormir tal hora e vocês vão fazer uma viagem e tudo muda. É claro que essa criança vai ficar irritada, porque vai tirar toda a rotina, né? A gente como adulto, às vezes a gente não tem paciência quando algo muda que tá planejado, então a criança também não vai ter. Então qual é a função da gente? Sempre colocar uma rotina e quando não for possível, tentar fazer com que a criança lide melhor com os sentimentos e emoções dela, que leva ao terceiro ponto, que é o acolhimento. Sempre acolha o seu filho, converse, faça ele colocar o que ele está sentindo. Tem várias estratégias, como o jogo das emoções, né? Tem livros também que falam sobre isso. Depois eu posso trazer mais conteúdos como estes para o canal, para mostrar para vocês como trabalhar as emoções com seus filhos, para que eles vão se sentindo mais seguros e toda essa fase de mudanças e transformações seja mais prazerosa para a criança, porque ela também sofre, tá? É um processo muito difícil. Quanto os pais sofrem, as crianças também. Então, é um momento muito delicado. Quarto ponto. Faça o seu filho se sentir útil. Sabe naqueles momentos em que a criança está entediada? Na fila de um mercado, em uma festa onde tem muitos adultos e não tem muitas crianças para que ela possa interagir e nem muitas atividades interessantes. É nesse momento que a criança começa a chorar, fazer um caos ali. Então, quando você faz com que a criança se sinta útil, o que é? Delegar funções para ela.
Então, por exemplo, numa fila de mercado, você pode separar as mercadorias com seu filho. Olha, vamos separar as frutas, vamos separar ali o que é produto de limpeza, vamos separar aqui a parte das comidas, e aí você vai brincando com seu filho. Ajudar a colocar na esteira também é uma forma de fazê-lo se sentir útil, certo? Bom, e o quinto ponto é o diálogo. É muito importante que você sempre converse com o seu filho para poder entender as emoções dele. Por exemplo, quando vocês vão ao mercado, é importante que você converse com ele, olha, hoje nós vamos comprar isso, e explique por que não vão comprar as outras coisas, de forma clara, precisa e objetiva. Você vai explicar o que vai acontecer naquele passeio. Você vai colocar a sua vontade e explicar para a criança antes do processo acontecer. Isso é uma forma da criança se organizar e entender tudo o que vai acontecer. E não exigir situações diferentes, por exemplo, nem pedir situações diferentes, certo? E o último que também entra dentro da questão do diálogo é a negociação. Aprenda a negociar com seu filho. Ah, mas aí eu vou deixar ele mandar em mim. Gente, não é uma questão aqui de autoritarismo, a gente está falando de autoridade com respeito. Existem questões que são inegociáveis. Por exemplo, tomar banho, escovar os dentes, fazer as refeições, certo? São questões, ir à escola, enfim, são questões que não tem como negociar. Mas você pode negociar a forma. Por exemplo, você vai tomar banho, certo? A gente pode levar um brinquedo para o banho. Ou, por exemplo, nós vamos à escola. Podemos fazer um caminho diferente para passear. Ou vamos almoçar. Vamos ajudar a preparar a refeição? Vamos escolher aqui o que a gente pode comer? E aí vocês vão junto com seu filho negociando e conversando. Isso sim é fazer com que a criança se sinta parte da família, né, da rotina, e também vá desenvolvendo a sua autonomia e seu poder de escolha. Claro, dando opções, certo? Porque daí você tá criando um ser humano seguro, criando um ser humano que tem poder de escolha, criando um ser humano que sabe escolher. Esse que é o importante. Não que vá acatar ordem sem nem ao menos pensar, certo? Existe duas formas de se fazer, e quando você trabalha dessa forma, negociando com teu filho, tratando com carinho e com respeito, porém de forma firme, né? Porque a criança sim precisa de uma rotina e de uma certa autoridade para se sentir segura, é aí que tá o grande segredo. E é aí que seu filho vai passar a ficar mais tranquilo, mais calmo e enxergar esses processos de mudança de forma muito mais prazerosa, e não vai ser um processo tão doloroso para nenhuma das partes, certo? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas, e até uma próxima.